Livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram dizendo: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com gravíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que é isto? E ele me disse: Estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: Estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2. A terceira visão. Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento.
E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. A quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. A quinta visão. O castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Livro do profeta Zacarias, capítulo 5. A 6ª visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse: Esta é a medição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a medição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca do efa o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Livro do profeta Zacarias, capítulo 6. A 8ª visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo:
Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias, de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. E estas coroas serão de Elém e de Tobias e de Gedaías e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor vosso Deus.